Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Pô, se você clicou nesse vídeo é porque certamente você é um assunto que te interessa, né? Teoria da conspiração, né? Então, é um assunto que te interessa, talvez você já saiba. Ou então você acessou o vídeo apenas para obter mais informação, né? Ou descobrir o que está rolando por aí, né? O fato é que essa palavra, esse termo já de uns 5 anos para cá, ele tem ficado cada vez mais famoso, né? A expressão teoria da conspiração, então teorias conspiracionistas, né? Bom, como aqui é um público que eu não sei quem está atingindo, eu vou fazer aqui uma pequena definição, né? Um breve resumo, uma pequena definição do que é teoria da conspiração, para a pessoa poder entender quando ela ouve. Talvez a pessoa ainda fique assim meia com dúvidas, né? Sem entender direito o que é isso, né? Que se as pessoas falam teoria da conspiração, coisa esquisita, né? Bom, mas de forma simples, teoria da conspiração, né, nada mais é que uma história que ela não é oficializada. Nós podemos definir dessa forma. Uma história que não é oficializada. Essa história, ela pode ser o objeto dessa história pode ser uma pessoa, né? Uma pessoa famosa, imagina um grande empresário, um grande artista, um grande esportista, né? Pode ser também relacionado a uma empresa, uma grande empresa, né? Conforme a gente vê aí às vezes gente falando, né? Vou até dar um exemplo aqui, né? E tem gente que diz que na fórmula da Coca-Cola poderia ter cabeças de rato, enfim. Então o que eles fazem? Eles usam é, restos humanos, né? Tem essas histórias malucas que a gente escuta, né? Isso pode ser considerado teoria de conspiração. Entendeu? Mas o fato é que são histórias também podem ser relacionadas a estados, né, a países, a governos, e elas não são oficiais, né? Elas não são oficiais no sentido de que nunca ninguém conseguiu provar aquilo, né? Ou a pessoa, o ente, ele nunca se pronunciou, né? No sentido de falar abertamente ao público que de fato ele faz, que ele pratica ou não pratica aquelas coisas. Basicamente é isso, são histórias que elas não são oficializadas. Tem histórias que são aquelas mais absurdas, conforme eu já até mencionei aqui algumas, que por exemplo, na composição da Pepsi ou da Coca-Cola teria restos humanos, né, restos de crianças, enfim. Ou então aquelas também absurdas como que o cantor Elvis Presley não morreu, né? Ele está vivo, ele só fingiu a morte dele para poder ter paz. Enfim, tem essas histórias meio absurdas, né? O problema de teorias de conspiração, né, é que muitas histórias que antes eram consideradas teorias da conspiração, elas se provaram ao longo do tempo reais. Né? Muitas delas. Eu vou citar apenas alguns exemplos aqui para deixar isso claro para vocês. Né? Uma das teorias da conspiração que durante muito tempo o governo negou, falou que não existia, era o projeto ARP. Para aqui para vocês, ó. Está aqui, ó, projeto ARP. ARP é a abreviação dessa palavra aqui, né, em inglês, que, perdão aqui o meu inglês, mas é mais ou menos assim, High Frequency Active Auroral Research Program, né? Então, é uma base militar, né, dos americanos, que fica num lugar bem isolado, né, se não me engano é lá no Alasca, um cantão aí desses, né, do Alasca, e lá essa ARP, né, eles fazem vários tipos, inúmeros tipos de testes, né? Se eu não me engano, né, quem tiver interesse vai mais a fundo aí, pode pesquisar, fica à vontade e ver direito, né? Mas oficialmente o governo diz que é apenas para monitorar o clima, né, fazer pesquisas com o clima, se eles conseguem aumentar ou diminuir a temperatura usando essas antenas, usando, enfim, a tecnologia que possuem aí. Então, eles falam que é isso, não, segundo eles, não é nada uma arma mirabolante que é capaz de criar terremotos, né? Bom, isso segundo as informações que o governo dá, né? Bom, nós devemos nos lembrar sempre, né, meus caros ouvintes, que pessoas grandes, grandes governos, eles têm muitas coisas secretas que eles não querem que o público saiba, né? Isso quando eu falo isso, eu não estou inventando, né? Existem muitas informações sigilosas, secretas, que eles não querem que o público, né,
que as pessoas dos seus países descubram, né? Coloca, vamos ver, por exemplo, a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, até hoje, a fórmula dela, né, da Coca-Cola, ela é secreta, né? Porque ela tem medo de que as pessoas descubram e criem-se novas concorrências, né? Porque, que eu saiba, a maior concorrência da Coca é Pepsi, né? Então, eles evitam isso, né? E, assim, da mesma forma é o governo, e da mesma forma são pessoas poderosas, né? E eles têm muitas informações que eles não querem que as pessoas saibam. Um outro teoria, né, entre aspas, né, da conspiração e que foi provada real, né, era uma aqui no Brasil, onde as pessoas falavam que existia um tal de Foro de São Paulo, né, e os participantes desse Foro de São Paulo debochavam, né, falavam que não existe, que é tudo mentira. Bom, eu sei que no momento que eu estou gravando, né, no ano de 2023, isso está mais claro, isso está extremamente claro para todo mundo. Né? Todo mundo sabe que de fato existe o Foro de São Paulo. É uma cúpula no qual alguns líderes políticos se reúnem, né? Líderes de esquerda se reúnem e fazem seus planejamentos. Né? Na minha opinião, algo detestável, algo perverso, porque eu já aviso que vocês de antemão, né? Eu sou alguém muito mais de direita do que de esquerda, né? Na vida, a gente não deve nunca ir para os extremos, sabe? Nossa vida deve ser como se estivesse andando numa corda bamba, né? A gente tem que manter o equilíbrio, nunca ir para os extremos, né? Mas com certeza eu sou de direita, né? Se é que isso importa de alguma forma. Acho que isso não faz muita diferença para falar a verdade. É interessante também, meus caros ouvintes, é que esse rapaz aqui, olha, H.G. Wells, um homem que viveu lá no ano de 1800 e começo de 1900, ele escreveu muitos livros interessantes, né? E um que é bem interessante é esse aqui, olha. Qual é esse livro aqui, olha? A Nova Ordem Mundial, H.G. Wells, né? Um pensador de esquerda, né? Mas tinha bons livros, né? O interessante é que muitas das coisas que estavam escritas nesse livro aqui há anos, né? Muitas ideias, você vê, vocês veem quando vocês pesquisam, se vocês pesquisarem, né, mais a fundo, que de fato elas estão sendo postas em prática, né? Então, antigamente, quando se falava esse termo, né, era um outro termo que as pessoas costumavam associar a quem era conspiracionistas, né? Então, eles falavam, esse negócio de nova ordem mundial, isso é tudo balela, isso é coisa de conspiracionista, desses doidos aí. Eu acho até importante aqui, já que a gente está mencionando isso, eu quero fazer um parênteses, né? Muita gente usa esse termo, né, e usa ele como se fosse uma pecha para quem ele não gosta, né? Então, por exemplo, né, se eu não gosto do João, eu vou falar que o João ele é um cara excêntrico, ele é um cara que é completamente ignorante, ele é completamente inocente, ele não sabe de nada, e só fica ali enfurnado ali, só pesquisando essas besteiras, essas loucuras, essas teorias de conspiração, né? Então, é um termo que também é usado nesse sentido, né, para denegrir a imagem de alguém, né, taxar ele de louco, de excêntrico, de uma pessoa desequilibrada, certo? Bom, fechando aqui o parêntese. Né? E aí esse rapaz aqui, né, G.H. Wells, ele tem esse livro aqui, além de muitos outros livros. Né? Mas o interessante é que muitas das coisas que estão nesse livro aqui hoje têm se cumprido. Né? Então, nós podemos notar que essas teorias, elas não são todas mentirosas. Eu posso até afirmar para vocês, né, que a maioria dessas teorias de conspiração que aparecem, a maioria de fato é mentira, né? São só historinhas, né, para, enfim, para assustar ou enganar as pessoas, né? São basicamente mentiras mesmo. Mas muitas dessas teorias de conspiração são verdadeiras, né? Então, uma coisa interessante, né? Nesse livro aqui, olha, A Nova Ordem Mundial do Wells, ele menciona a respeito de algumas questões, né? Como, por exemplo, o fim da religião, ou então criar uma religião única, né? Em que todo mundo só pode servir a esse Deus, né? A essa entidade. Só pode adorar a Deus por meio dessa religião única.
Então, além disso, tem outros, né? Quem ficou interessado, corre atrás, né? Vai lá pesquisar que é bem interessante mesmo, né? Além desse escritor, olha, por exemplo, essa outra aqui, olha, Alice Bailey. É uma mulher mais ou menos da mesma época, né? 1800 até o comecinho de 1900, né? Era alguém que impulsionou muito as ideias feministas, né? Era uma mulher que ela era totalmente esotérica, né? Ela era uma líder espiritual, uma pessoa que mexia com o ocultismo, com religiões pagãs, né? E para fazer os seus livros, né, escrever os seus livros, ela, ela escreveu baseada esse acervo que ela, né, esse acervo de conhecimentos filosóficos pagãos e ocultistas e meio esotéricos, né? Então, aqui, por exemplo, ela fala a respeito de redução populacional, né, nesse livro. É uma frase que também muito era acostumada a usar para as pessoas, né? Que eles classificavam como doidos, né, loucos, ou que só busca teoria de conspiração, né? Que é a nova era. Você também já deve ter ouvido essa palavra. Tem uma banda muito famosa aqui no Brasil, né, chamada Angra, uma banda de rock, né? Provavelmente você conhece. E eu gostava muito, né, inclusive, ainda gosto, né? Muita coisa boa ali, e também muita coisa ruim. Mas eles têm inclusive uma música que leva esse nome, Nova Era, né? E da mesma forma como o livro do Wells, que eu mostrei anteriormente, essa Alice Bailey, né? Ela também, desde essa época, ela já promovia, né, práticas doentias, né? Por exemplo, né, eu não quero que ninguém diga o que eu tenho, quem eu tenho que adorar, se eu devo adorar a religião X, a religião Y, ou se eu simplesmente não devo adorar ninguém. Ninguém deve me obrigar a nada, não é assim? Então, meus amigos, quando a gente lê esses livros, a gente fica preocupado, né? Porque para ter uma religião só no mundo inteiro, certamente vamos viver tempos difíceis, né? E, e esses livros, né? Esse conteúdo, eles são eles são justamente, né, a base filosófica de pessoas de liderança no mundo inteiro. E são esses livros que estão guiando, né, servindo de filosofia para o interesse futuro das pessoas, né? Isso é um pouco bizarro, mas ao que tudo indica é exatamente isso, né? Esse pensador aqui, esse escritor que eu mencionei, G.H. Wells, ele inclusive fazia parte dessa sociedade aqui, ó, chamada Sociedade Fabiana. E olha que interessante é o brasão deles, né? O escudo deles, ó. Um lobo com pele de, um lobo com pele de ovelha, né? Então isso me lembra aquela passagem bíblica, né? Na qual fala lobos com pele de ovelha, ou seja, né? São pessoas que aparentam ser boas, né? Mas que na verdade são perigosas, são lobos, né? Quem tiver interesse, pesquisa também a respeito dessa sociedade fabiana, né? Que eram pessoas perversas. Então, é óbvio que tem muitas verdades, né? Que eles não querem que as pessoas saibam. Quando isso é um pouco mais divulgado, um pouco mais é, explanado para as pessoas, né? Surgem pessoas falando que são teorias de conspiração, né? Então, pode ser também uma forma, né, de você desqualificar o seu adversário quando você falar isso que você está ensinando é teoria de conspiração, isso é tudo mentira. Na verdade, é como se aquela pessoa não quisesse que as outras soubessem, né, das informações que tem ali. Bom, meu conselho é, ok, acredita ou não acredita? Você me falou que a maioria dessas teorias de conspiração elas são mentirosas, elas não são verdadeiras. Então por que acreditar? Bom, eu diria que quando você escuta uma teoria de conspiração, a primeira coisa que você tem que fazer é pesquisar a fundo. De onde é que veio essa teoria de conspiração? Quem são as pessoas que estão falando disso? Com que base que elas falam disso? Né? Qual é o acervo filosófico? Qual é o material que eles estão usando para chegar a essa fala, a essa conclusão? Você vai pesquisar, né? Se algo te interessou, você vai pesquisar, vai ler e você vai chegar à sua conclusão. A minha conclusão é, muitas dessas teorias de conspiração
elas são mentiras, mas muitas também são verdades, embora ainda não foram provadas, mas são verdades. E é interessante a gente saber, né? O que essas pessoas têm em mente pra gente, porque me parece que as pessoas têm um grupo, né, de poderosos, né, pessoas poderosas com grande influência, grande poder de riqueza material, né, que querem dizer como que o mundo deve andar, né? Então, ou querem mandar nas pessoas, né? Dizer o que elas podem ou não podem fazer ou falar, né? Ou comer e assim por diante, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque ninguém tem esse direito, né? Você tem o direito se Deus nos deu o livre-arbítrio, ele não colocou impedimentos na gente. Como é que poderia um outro homem que é semelhante a mim fazer isso, né? Então, há que se pensar. Eu pretendo fazer mais para frente outros vídeos falando a respeito dessa um pouco, né, a respeito dessa sociedade fabiana, a respeito dessa nova era, o que que é isso, né, explicar isso. Então essa nova ordem mundial, né, como essas coisas estão se concretizando ou estão se materializando nos nossos dias, né? De que forma elas estão se materializando? Quem são as pessoas, né, por detrás? Eu pretendo falar um pouco a respeito disso, tá? É, o vídeo terminou por aqui, meus amigos. Eu gostaria de deixar apenas, né, já que a gente está falando a respeito disso, uma frase que é para vocês meditarem, né, que é para vocês pensarem. E ela se aplica tanto a essa conversa que nós tivemos aqui hoje, né, nesse momento, a respeito do esses assuntos polêmicos, né, de sociedades secretas, né, é, teorias de conspiração. Mas essa frase que eu vou deixar aqui com vocês também se aplica para o seu dia a dia, no seu relacionamento, né? Marido e mulher, com os filhos, com o vizinho, trabalho. E a frase é a seguinte: quero que vocês pensem e meditem aí. Né? É uma frase que eu gostei bastante, que é assim: a pior, a pior verdade, ela é muito melhor do que a melhor mentira. Bom, então não é isso e faz sentido para vocês? Para mim faz total sentido, né? Imagina, por exemplo, que ficou um pouquinho de comida no meu dente, né? E eu tenho vários amigos, né? Alguns desses meus amigos veem a comida no meu dente e preferem não falar nada, né? Falar, você tá muito bem, que sorriso bonito, né? Todo mundo fala algo assim, ninguém me avisa, né? Mas tem um amigo meu que chega pra mim e me bota pra baixo, né? Ele fala, olha, cara, não fica sorrindo não, cara. Você tá com a comida aqui feia no dente aqui, ó. Tá meio nojento isso aí. Talvez, né? Ninguém. Foi uma coisa que me causou constrangimento, né? Que me tirou talvez um pouco da minha alegria ali, né? Me causou um mal-estar no momento. Mas com certeza não é melhor descobrir isso logo. É melhor aquele meu amigo ter. Ou então você talvez até teria pensado, né? Poxa, por que você não me avisou antes, né? Então, meus amigos, o fato é que mesmo a pior mentira, ela é melhor do que muitas das melhores mentiras, né? O melhor que a mentira seja, ela é só uma mentira, ela nunca é real. E a verdade, sim, a verdade ela é real. Então meditem nisso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido melhor o que é teoria de conspiração, né? Como ela pode ser usada como uma arma contra as pessoas que estudam assuntos a respeito de política. Né? Você vê muito, por exemplo, nos tempos para cá, políticos acusando outros, né, os adversários, de olha, você é um conspiracionista, você só vive com essas ideias malucas de teoria de conspiração, né? Para desqualificar aquelas pessoas, né? Então, tenha sempre uma pulga atrás da orelha com essas pessoas, né? E estude. Como diria o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Meus amigos, é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pretendo tentar fazer com mais regularidade aqui, soltar mais vídeos polêmicos, de assuntos de filosofia, do cotidiano, notícias que estão sendo postas aí. E se você gostou do conteúdo, se você achou interessante, se alguma informação aqui você achou interessante, você pesquisou, você gostou, não esquece de, por favor, deixar um like, comentar o que você gostou,
comentar dando uma sugestão ou uma crítica construtiva para mim, né? Deixe o seu like, o seu dislike, não se esqueça de, por favor, se inscrever e, por favor, também compartilhar, isso me ajuda muito, tá? No mais é isso, um grande abraço para todos e até uma próxima. Valeu, fui!